Hoje nós chamamos o Domingo do Bom Pastor porque salmos, leituras, evangelho, tudo gira em torno de pastores e pastoreio. Tão comum na vida naquele tempo em que Jesus caminhou no meio de nós. A vida girava em torno da agricultura, plantação de uvas, de trigo, cevada e do pastoreio, os rebanhos. Jesus utiliza desses exemplos para nos evangelizar, fazer com que entendamos a vontade de Deus. Por isso ele falava nas aves do céu, nos lírios do campo, de grandes plantações, colheitas, pescarias, rebanhos e pastores. Que são rebanhos a que ele se refere? Ovelhas, porque o povo, na maioria das vezes, criava ovelhas. Ovelhas são considerados animais muito inocentes, animais sem defesas. Todos os outros animais, quando ameaçados, têm uma forma de se defender. A gente sabe disso. Porém, a ovelha não tem como se defender. A ovelha é um animal que enxerga muito mal, não enxerga bem. Por isso, constantemente se perde. Às vezes, cai nos precipícios, se embaraça no meio de espinhos. Ela enxerga mal. Porém, ela compensa a dificuldade de visão com uma boa audição. Ovelhas ouvem muito bem. Por isso, quando o pastor as chama, elas reconhecem imediatamente a voz deles. Ovelhas precisam ser defendidas das ameaças que rondam a sua vida, dos predadores. Na maioria das vezes são lobos, os lobos e outros animais ferozes. Por isso exigem um pastor que as conduza. Então, cada rebanho tem o seu pastor, ou muitas vezes uma pastora. Pastores são pessoas que vão cuidar para o rebanho se manter unido. Podemos encontrar bons pastores e maus pastores. Como em todas as profissões, nós vamos encontrar bons profissionais e profissionais que trabalham apenas pelo salário. Como age um bom pastor? O bom pastor, todos os dias, leva o seu rebanho, conduz o seu rebanho para locais onde haja grama verdejante, relva fresquinha, para alimentar o rebanho. O bom pastor escolhe caminhos seguros, não caminhos que tenham precipícios ou emaranhado de espinhos, onde as ovelhas possam se prender ou cair mesmo pelos penhascos. O bom pastor escolhe trilhas seguras. Bom pastor, quando chega o verão, tosquia as ovelhas, a lã, porque senão, com o calor, elas morrerão sufocadas. O bom pastor, quando o sol está forte e inclemente, ele leva o rebanho para debaixo de um telhado, ou debaixo de uma árvore, ou de um galpão, para que o calor não as mate. Quando a chuva é muito forte, a tormenta lá fora ameaça, o pastor recolhe e conduz para um local seguro. Se uma ovelha enfraquece, ele vai buscar a causa dessa fraqueza e vai tentar reanimá-la, levantá-la. Se alguma cai no precipício, ele vai em busca dela. E se ela estiver doente, ele vai ungí-la, passar banha, vinho, como são os remédios utilizados, fazer uma tala, se ela se quebrou algum membro. E quando chega a noite, o pastor conduz o seu rebanho para um redil, um cercado seguro. E ali ele fica atento para o inimigo, o lobo, não chegar.
e atacar e matar uma de suas ovelhas. O bom pastor, muitas e muitas vezes, quando vê uma de suas ovelhas enfraquecidas, ele a leva no colo, ou ele a coloca nos ombros para conduzi-la. Isso é um bom pastor. E o mau pastor? O mau pastor geralmente é aquele homem que é pago, não é o dono do rebanho, é pago para conduzir o rebanho. Ele não ama esse rebanho, ele nem quer conhecê-la, porque o bom pastor conhece uma a uma e elas o seguem. O mau pastor não se preocupa se elas se ferirem, se elas enfraquecerem, se morrerem. A preocupação do mau pastor é com o salário que ele recebe para pastorear. O Evangelho de hoje nos fala de tudo isso e nos vem dizer quem é o bom pastor. Meus irmãozinhos e irmãzinhas, Deus Pai, um pastor excelente, conduz seu povo pelo deserto, tirando da escravidão do Egito, levando para a terra prometida. Coloca Moisés para pastorear esse rebanho. Depois ele retira Josué do meio do povo para fazer esse rebanho entrar na terra prometida, atravessar o Rio Jordão. Um pastor zeloso é Deus Pai. Conhece cada uma das suas ovelhas e chama-as pelo nome. É interessante nós lembrarmos nesse momento as palavras da Escritura que diz para cada um de nós: desde toda a eternidade eu te conheci, eu te quis, desde toda a eternidade eu te amei. É assim que Deus nos fala. E para nós é uma honra ser chamado de ovelhinhas de Deus, porque a ovelha, nós já falamos, é um animal puro, humilde, sem defesas, que precisa do pastoreio de nosso Pai. Deus Pai tira Davi do rebanho de ovelhas de seu pai, lá na Palestina, e coloca-o como pastor das 12 tribos de Israel. Davi era um pastor, compunha salmos, cantor, o salmo do bom pastor que ele compôs, e que nós sempre cantamos, rezamos e amamos. Mas o título verdadeiro de pastor chega através de Jesus Cristo. Nasce no meio de pastores. Lá na manjedoura nós vemos os pastores, os primeiros a saber do seu nascimento são os pastores. Fala-nos a linda parábola da ovelha perdida, das 100 ovelhas e daquela que se perde e que o bom pastor vai em busca dela no precipício, retirá-la lá de baixo, machucada e ferida, colocando-a nos ombros. A belíssima parábola é Jesus, o bom pastor, que nos fala, e ele mesmo diz: eu sou o bom pastor, eu vim para pastorear vocês. O bom pastor defende as suas ovelhas, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E ao nós olharmos a cruz diante do altar, nós confirmamos a palavra do bom pastor que deu a vida por cada um de nós, suas ovelhinhas amadas e queridas. Quem são os pastores nos dias de hoje? Numa igreja que é toda pastoral. Nós temos na igreja tantas e tantas pastorais, da saúde, da juventude, dos idosos, da liturgia, do dízimo, pastoral, do batismo, movimentos que são pastorais, o ECC, o Encontro de Casais com Cristo, o TLC, a Misericórdia Divina, Apostolado da Oração, devoção ao Sagrado Coração de Jesus,
A Legião de Maria, devoção a Nossa Senhora e buscar um segmento de Maria no meio do povo. Essas são as pastorais principais e outras, carcerária, muitas e muitas outras. Uma igreja toda pastoral. Quem são os pastores nos dias de hoje? Quem pode ser chamado de pastor ou pastora? Geralmente, quando a gente diz o pastor daquela igreja, o pastor da diocese de Amparo, da nossa diocese, é Dom Pedro Carlos. O bispo é um pastor, sim. Os padres são pastores. Nós, padres, somos chamados a pastorear uma parte do rebanho do nosso Pai. E nós somos chamados a pastorear bem. Um padre, como sacerdote, eu sou chamado a amar muito cada um de vocês, a zelar por cada um, a acolher, a querer bem, a ouvir, a escutar as dificuldades, partilhar as alegrias de vocês. Eu sou chamado, como sacerdote, todos nós, a sermos bons pastores no meio de vocês, para que nenhum de vocês se perca. E quando vocês estiverem enfraquecidos na fé, como bom pastor, eu tenho a obrigação, a missão de levantá-los, fortalecê-los. Então, padres e bispos, ministros, catequistas, são pastores, os pastores de hoje. Nosso Papa, como é que se chama mesmo o nosso Papa? E vocês sabem que eu acho que ele tomou esse nome em homenagem à nossa paróquia? Francisco I, pastor da Igreja Católica do mundo inteiro, romana. Então, é um pastor. Mas nós não podemos ficar somente nesses pastores. Existem muitos e muitos mais pastores. Todos os batizados são chamados a pastorear, a serem pastores. Quando você foi batizado, você recebeu uma vocação para ser sacerdote, profeta, pastor. Ou seja, ide pelo mundo, cresça, aprenda, ganhe sabedoria e vá pastorear onde você caminhar, transitar e andar. Seja um pastor, é vocação de todo batizado. Presidente da República tem uma função de serviço, uma função pública. Ele é chamado a pastorear uma nação. O governador, um prefeito, é chamado a pastorear uma parcela do povo. Tem uma função de serviço, pastorear com justiça, com honestidade, com carinho. São chamados a pastorear. Um médico de família, ainda existem os médicos da família, professores e professoras, diretores de escola a pastorear os seus alunos. E mais, os pais. Todo pai e toda mãe é chamado a pastorear uma família, a guiar, conduzir seus filhos e filhas no caminho do bem, no caminho da paz, a imitar o bom pastor Jesus Cristo, seu zelo por cada ovelha do rebanho, e assim conduzir aqueles a quem o Senhor confiou como rebanho particular de uma família. Então, no fundo, todos nós somos pastores e pastoras, convidados a seguir o exemplo do Nazareno e ser um bom pastor, uma boa pastora no meio de nós. No livro de Ezequiel, capítulo 34, existe uma advertência muito forte contra os maus pastores. O Senhor diz: eu te suscitei pastor no meio do meu povo, e tu não fizeste nada. Ai de vós, maus pastores, diz ele, que somente quiseste o leitinho da ovelha,
a lã para fazer agasalho, a carne gorda para te alimentar, mas não cuidaste da ovelha enfraquecida, não cuidaste daquela que caiu no precipício, se machucou, daquela que se perdeu, não foste atrás buscar, não zelaste por esse rebanho, apenas quisestes usufruir, extorquiste o que tinha de melhor e não fizestes nada pelas tuas ovelhas. Ai de vós, diz o Senhor, eu me colocarei diretamente, tu terás que prestar contas a mim do que tu fizestes. Então essa advertência é bom nós sabermos que o Senhor nos confia uma missão, mas Ele não nos vai pedir contas. Abre as tuas mãos, mostre-as. Quero ver o trabalho que você fez pastoreando aqueles que eu te confiei como ovelhinhas de um rebanho particular. Jesus é o bom pastor, o nosso exemplo mais acabado de pastoreio, de dedicação e de amor. Tão grande, que deu a vida por todas as suas ovelhas. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Vamos nós? Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.